Paz do Senhor a todos, meu nome é Robert Godoy, você está no canal Cristão e hoje nós daremos continuidade ao Resumindo 7. Estamos no terceiro vídeo e falaremos hoje sobre o Evangelho de Lucas, do capítulo 1 ao capítulo 21. No capítulo 1, fala sobre o nascimento, batismo e genealogia e tentação de Jesus Cristo. E aqui fala que o anjo foi enviado a Maria, dizendo que ela conceberia e daria luz a Jesus Cristo, e o anjo a saudou, ave agraciada. É interessante que essa palavra agraciada, que o anjo disse, significa favorecida, aquela que recebeu o favor. Muitos transformam a palavra agraciada em cheia de graça. Maria não é aquela que fez um favor, mas Maria é aquela que recebeu um favor. E é o que o anjo lhe disse. Agraciada, ou seja, favorecida. Cheio de graça é aquele que dá o favor. Agraciado é aquele que recebe o favor. Indo aqui para o capítulo 2, nós vamos ver falar de Simeão. Simeão é um homem que foi revelado a ele pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo. E quando o Cristo foi levado ao templo em Jerusalém para ser apresentado, Simeão lá estava. E Simeão disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Ele recebeu essa promessa de que ele veria o Cristo. E ele estava aguardando isso. E quando ele vê Jesus Cristo, mesmo ali bebê, ele fala: agora eu posso descansar em paz, eu posso dormir. Também fala de Ana, que era uma mulher, uma viúva, que vivia em oração. E ela também estava no templo neste momento, quando Jesus foi apresentado. E ela dava graças a Deus e anunciava a todos que esperavam a redenção em Cristo, que esperavam a redenção de Israel. Ou seja, aquilo que Deus faz nunca fica totalmente coberto, mas Ele revela os seus, aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele vai fazer. Todos aqueles que estão em comunhão com Deus têm esse privilégio de receberem este antegozo, de estarem cientes do que vai acontecer. Bom, no capítulo 3 fala de João Batista, que ele anunciava e pregava o arrependimento, e os soldados também iam ter com João Batista, dizendo: o que nós precisamos fazer? Nós queremos ser salvos. O que nós precisamos fazer para não nos perder? E João Batista disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, contentai-vos com vosso soldo. Veja que João Batista não disse que a profissão deles era indigna, nem falou: olha, larga essa profissão. Mas ele falou a soldados que trabalhavam armados que eles deveriam se contentar com o soldo, contentar com o salário e não defraudar ninguém. Muitos se posicionam contra as armas, como se isso algo fosse por si só ruim. Mas na verdade, desde que o mundo é mundo, o mal existe e também existe punição para este mal. Imagine um mundo sem autoridade, sem polícia, como seria. Mas João Batista não critica esse lado, apenas fala para eles não se aproveitarem da profissão para extorquirem as pessoas. Assim como Jesus, quando estava na cruz, foi crucificado ali entre dois ladrões, e um deles, se arrependendo, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Veja que Jesus perdoou o ladrão, mas não o livrou da cruz. Você está perdoado, você estará no céu, estará comigo no paraíso, mas para ele estar no paraíso ele teria que morrer. Jesus permitiu que aquele ladrão morresse na cruz. Jesus não livrou o ladrão da cruz, assim como ele não livrava os bandidos da cadeia. Jesus não entrou em nenhuma cadeia e libertou bandidos. Ele fazia curas, milagres, mas não libertou nenhum bandido, nem interferiu em nenhuma crucificação. O império fazia isto, os soldados faziam isso e Jesus não interferia nisso. Bom, no capítulo 4, nós vamos ver Jesus ali em Nazaré, ensinando na sinagoga, e por ele ser dali mesmo, havia ali muita incredulidade. Jesus disse que não há profeta sem honra a não ser na sua terra. E ele relata ali que nos dias do profeta Elias, quando ficou sem chover por 3 anos e 6 meses, a ninguém Elias foi enviado, senão a uma viúva de Sarepta. E também nos dias do profeta Eliseu, havia muitos leprosos, mas a ninguém Eliseu foi enviado, senão a Naamã, o Ciro. Dizendo que Deus pode estar perto de você, um homem de Deus pode estar perto de você, mas se você não tiver fé, você não se beneficiará disto. O próprio Cristo estava ali, mas eles não seriam beneficiados em função de sua incredulidade. No capítulo 5, fala sobre Jesus
a cura de um leproso, fala sobre a cura de um paralítico, e também Jesus prega ali entre os publicanos. Jesus é convidado por Mateus para estar ali na casa dele, comendo com Mateus, e está ali muitos publicanos em volta. E os escribas e fariseus ficavam indignados com aquilo. Olha, Jesus come com os pecadores. Mas Jesus diz, os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Ou seja, eu não vim chamar justos, mas pecadores para o arrependimento. É essa a resposta que Jesus dá para os escribas e fariseus. No capítulo 6, Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças, e também fala sobre alguns ai de vós. E ele diz, ai de vós, quando todos os homens vos disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Ou seja, Jesus dá um alerta com relação aos elogios. E ele fala que todo aquele que recebe muito elogio tem que tomar cuidado, porque assim eles faziam aos falsos profetas. Um profeta verdadeiro dificilmente vai ser muito elogiado. Na verdade, o mundo sempre odeia os cristãos, se estes, é verdade, forem cristãos de fato. Porque um homem de Deus, ele não fala coisas muito agradáveis, então ele não costuma ter muitos elogios. No capítulo 7, fala sobre a ressurreição do filho da viúva, fala sobre o testemunho de João Batista, e Jesus diz que dentre os nascidos de mulheres não houve maior do que João Batista. Quer dizer, dentre os nascidos de mulheres não houve maior profeta do que João Batista. E João Batista não fez milagre nenhum. João Batista não operou o sobrenatural, mas mesmo assim ele é chamado por Jesus como o maior dentre os nascidos de mulheres. Isto é uma coisa para se atentar. O cumprimento do ministério e o cumprimento da palavra de Deus, não necessariamente o operar de sobrenatural. No capítulo 8, fala sobre as mulheres que ajudavam a Jesus com os seus bens, entre as quais está Maria Madalena, Joana e Susana, que ajudavam a Jesus com os seus bens, entre outras, mas estas são citadas pelo nome. No capítulo 9, fala sobre a advertência contra o sectarismo. Os discípulos de João, os discípulos de Jesus, na verdade, disseram que viram homens expulsando demônios, mas estes homens não estavam seguindo a Jesus e estavam expulsando demônios. E os discípulos de Jesus disseram, nós os proibimos. E Jesus diz, não os proibais, não os impeçais. Por quê? Porque quem não é contra nós é por nós. Se eles não são contra nós, eles são por nós. Muitas pessoas têm uma experiência com Deus, vivem uma experiência com Deus, e a partir desse momento elas acreditam que tem ali um monopólio de Deus, que Deus é meio que delas, ou grupos religiosos que acreditam que Deus pertence a eles. Isso é uma ideia sectarista, uma ideia sectária, porque na verdade Deus não tem dono, Deus se manifesta a todos, mas o indivíduo, por viver uma experiência com Deus, ele se apega àquilo e ele acha que Deus é dele, Deus é só dele, e ele sai por aí caçando seitas e caçando bruxas e dizendo quem é de Deus, quem não é. Mas na verdade Deus não precisa de advogados, de pessoas que o defendam. Deus precisa de testemunha. Então cuidado com esta mania de tentar defender a Deus de seitas e heresias. Cabe ao cristão pregar o Evangelho. Pregando o Evangelho nós ensinamos a verdade. Ensinando a verdade nós combatemos a mentira. Não necessariamente temos que ficar convencendo as outras pessoas que elas estão em um caminho errado, proibindo elas de fazer as coisas. Não, cada um faz o que quer. Nós apenas pregamos. No capítulo 10, fala sobre as cidades impenitentes e fala que Jesus envia os 70 e que eles voltam alegres, porque eles, no nome de Jesus, até os demônios submetiam-se a eles. E Jesus responde, não vos alegreis porque os demônios vos submetem, mas antes por estarem os vossos nomes escritos no reino dos céus. Quer dizer, ainda que o demônio submeta-se a você, isso não é o maior privilégio. O maior privilégio é ser salvo. E é isso que Jesus dá ênfase na salvação, não no fato de os demônios se submeterem aos discípulos. No capítulo 11, os discípulos de Jesus pedem, Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade,
ensina a oração do Pai Nosso. Mas isso não é uma reza, não é algo que é para ser repetitivo, né? Repetido. Isso é um modelo de oração. Jesus diz: Pai Nosso que estás no céu. Entendendo que o homem deve reconhecer que Deus está em cima e ele embaixo. Santificado seja o teu nome. Devemos nós santificar o nome de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Em primeiro lugar, a vontade de Deus, e a vontade de Deus deve ser estabelecida, tanto no céu como na terra. Então é um modelo de como orar. Não há algo para ser repetido, não há algo para se tornar reza. No capítulo 12, fala que Jesus estava pregando para os seus discípulos, pregando entre uma multidão, e alguém no meio da multidão disse: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus responde: Homem, quem me pôs a mim por juiz e repartidor entre vós? Jesus veio a essa terra com uma missão. A sua missão era operar a salvação. A missão dele não era ser juiz de bens, de valores. E é interessante que todo homem ele tem um chamado, ele tem uma missão, uma incumbência dada por Deus. E nesse caminho muitas pessoas tentam desviar o homem do seu verdadeiro propósito, do seu caminho. Mas Jesus não se desviou. Cabe aí um exemplo, um ensino para nós, que nós não estamos aqui para fazer tudo, mas nós temos um chamado e uma missão específica. E é essa que nós devemos cumprir. Isso é o que está registrado aqui no capítulo 12. No capítulo 13, fala sobre os ensinamentos a caminho de Jerusalém. Fala sobre o lamento sobre Jerusalém também. Jesus disse acerca de Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos, debaixo de suas asas? E tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos deixará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que dirás: Bendito que vem em nome do Senhor. Cristo veio para o seu povo, o povo de Israel, o povo judeu. Mas este povo não percebeu o tempo da sua bênção, o tempo da sua visitação. Rejeitou o próprio Messias. Indivíduos aceitaram a Cristo, mas não Israel como nação. E aqui ele faz um lamento sobre Jerusalém, dando ideia do mal que haveria de vir sobre Jerusalém. No capítulo 14, Jesus fala sobre o que um discípulo tem que passar, né? Os desafios de ser um discípulo. E ele diz: ora, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos ou a própria vida, não pode ser meu discípulo. Isto nos mostra que para seguirmos a Cristo temos que sim estar dispostos a renunciar coisas. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Para ser discípulo de Cristo, você tem que estar disposto à renúncia. No capítulo 15, fala da parábola da ovelha, a ovelha perdida. Havia um lugar que o pastor havia separado para as ovelhas e uma ovelha se perde. Ou seja, algo que se perde fora, algo que se perde longe. Mas depois Jesus conta a parábola da dracma perdida. Uma mulher havia perdido uma moeda, uma dracma, dentro de casa. Este é um valor que se perdeu ali, se perdeu dentro. Nós temos a parábola da ovelha, um valor que se perde fora. Temos a parábola da dracma, um valor que se perde dentro. E nós temos a parábola do filho pródigo. Nessa parábola, Jesus conta a história de dois irmãos. Um que pediu todos os bens, os seus bens, para o pai. Falou: dá minha parte que me cabe na herança. E gastou numa vida dissoluta, gastou vivendo de forma dissoluta. E o outro que ficou em casa. Quando este irmão que havia saído volta, já tendo gastado tudo, ele se arrependeu e pede ao pai que receba pelo menos como seu servo. O pai fica alegre, fica contente com isso, recebe aquele filho, mas o irmão fica indignado. Como é que ele sai, gasta todo o dinheiro e agora volta e o Senhor recebe? Quando este irmão vem, o pai dá uma festa. O filho então que chega, ele fica indignado, o Senhor dá uma festa para ele e ele está do lado de fora e o pai tenta convencê-lo, persuadi-lo a entrar. E a história acaba aí. Jesus estava dizendo que há pessoas que são perdidas fora e há pessoas que são perdidas dentro.
E se os que estiverem fora quiserem entrar, se os que estiverem fora quiserem voltar, eles têm lugar. E aqueles que estão dentro precisam também se encontrarem, serem achados. Jesus quer que todos participem da festa, mas a decisão cabe a cada um. Jesus está falando ali com aquele que está fora. Você não quer entrar? E a decisão seria dele. Jesus está ali cercado pelos pecadores, que mesmo sendo pecadores, aceitaram a Cristo e creram em Cristo. Está cercado por religiosos, que mesmo sendo povo de Deus, ficaram indignados com Jesus conversar com pecadores. E ficavam meio que de fora. Jesus não quer que ninguém fique de fora. E a decisão está com cada um. Por isso a parábola não termina com sim, nem com não, mas com Jesus convidando, com o pai convidando, e o filho que vai decidir se entra para a festa ou não. No capítulo 16, fala sobre o rico e o Lázaro. O rico vivia uma vida regalada, com muitos bens, e havia um mendigo à sua porta, o Lázaro, que nada recebia, e desejava comer as migalhas, mas nem isso tinha. Os dois morreram. O rico foi para o inferno e Lázaro, o mendigo, foi para o seio de Abraão. E lá no inferno, o rico olha e vê Lázaro no seio de Abraão e pede: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo na água e jogue pelo menos uma gota aqui na ponta da minha língua, na minha língua. E daí Abraão responde: não, você quando vivia teve uma vida boa. Ele teve uma vida triste. Agora ele é consolado e você é atormentado. Então Lázaro responde: então pelo menos pede para que ele vá e avise os meus irmãos na casa de meu pai, para que não aconteça que eles morram e venham para cá também. Então Abraão responde: não precisa disso. Eles têm a lei e os profetas, que os ouçam. Essa é uma história que ilustra, uma parábola que ilustra que nós não temos desculpa. Nós temos a palavra de Deus e temos o Espírito Santo para nos direcionar. Naquela época, eles tinham a lei e os profetas. Hoje nós recebemos a revelação pelo próprio Cristo através dos evangelhos. O Evangelho de Cristo segundo Mateus, Marcos, Lucas e João e os demais apóstolos, as demais epístolas. Mas naquela época eles tinham a lei e os profetas, e eles não queriam ouvir a lei e os profetas. E o rico ali no inferno disse: se alguém dos mortos ressuscitar, eles vão acreditar. E Abraão respondeu: não, se não acreditam na lei e os profetas, também não acreditarão nos mortos. Porque na verdade o problema do homem não é a falta de fé. Muitos até creem em Deus. O problema do homem é a falta de submissão. O homem crê em Deus, crê que Ele existe, até crê nos seus mandamentos, mas não quer se submeter, porque ama mais a glória do homem do que a glória de Deus. O homem que não obedece a Deus, em sua maioria, não é porque não crê nele, mas é pelos prazeres do mundo. Não é porque não crê, mas é porque não quer se submeter. No capítulo 17, fala sobre a cura dos 10 leprosos, que Jesus curou a 10 leprosos e mandou que eles fossem se mostrar ao sacerdote. Eles indo no caminho, aí então foram curados, indo para o sacerdote, e só um voltou para agradecer, os demais não voltaram. E Jesus disse: só um voltou para agradecer? E disse para aquele leproso: levanta-te, vai, e a tua fé te salvou. Muitos correm atrás de Deus pelos seus benefícios, pelos seus bens, mas não voltam para agradecer e não colocam suas vidas diante de Deus. Correm atrás de Deus no momento de dificuldade, de angústia, mas muito depressa se esquecem e muito depressa voltam para suas vidas normais. As pessoas são assim: no momento de angústia, no momento de dificuldade, elas clamam a Deus. No momento de uma doença, de uma separação, de uma situação financeira apertada, mas depois tudo passa. E quando aquilo se resolve, elas novamente esquecem e voltam para a sua vida normal. Deus só é ali no momento de emergência, no momento de angústia, e depois tudo passa. E Jesus disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Todos nós recebemos água da chuva, todos nós recebemos a luz do sol, todos nós recebemos o fôlego de vida. Mas por que nem todos servem a Deus, nem todos adoram a Deus?
nem todos reconhecem a Cristo como Senhor. A vida com Deus exige muitas renúncias, e isto é difícil, e portanto nem todos voltam, recebem a bênção e simplesmente vão embora. No capítulo 18, fala sobre... Jesus novamente prediz a sua morte, dizendo que havia de acontecer com ele. O Filho do Homem, pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado, cuspido, e havendo-o açoitado, matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E os discípulos, ouvindo isso, eles nada disto entendiam. Esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que lhes dizia. Embora Jesus Cristo estivesse dizendo claramente o que ia sofrer, o que ia acontecer com ele, os discípulos não entendiam, porque não era a hora ainda. Na verdade, há coisas que você só entende na hora certa. Mas, mesmo que a hora certa chegue, você só vai entender se você estiver ligado, em comunhão com Deus. Portanto, esteja atento para não perder aquilo que Deus te diz, porque pode ser a hora certa. Mas, assim como um aparelho eletrônico não funciona se não estiver plugado, conectado na tomada, a tomada e a energia pode estar ali. Se o aparelho não estiver conectado, ele não funciona. Deus, ele pode estar aí com você, mas se você estiver distraído, você não vai perceber o que Deus está te falando e não vai entender. No capítulo 19, fala sobre a história, conta a história de Zaqueu, fala sobre a parábola das 10 minas, fala sobre o lamento de Jesus sobre Jerusalém e fala sobre a entrada triunfal, Na verdade não é o lamento. É o lamento, sim, o lamento de Jesus sobre Jerusalém fala sobre a entrada triunfal também. Na entrada triunfal, muitos diziam ali, bendito, os discípulos de Cristo diziam, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E os fariseus, ouvindo isso, dizendo, manda que esses se calem, olha o que eles estão dizendo. Porque na verdade aquele povo estava reconhecendo que Jesus era o Rei de Israel. E os fariseus ficavam indignados com isto. Eles não queriam que outro reinasse a não ser eles. Eles queriam comandar o povo. E eles mandam assim, fala que eles se calem. E Jesus diz, se eles se calarem, as pedras clamarão, porque isto é uma verdade. No capítulo 20, fala sobre Jesus interroga e denuncia os escribas. Fala também sobre... Jesus interroga e denuncia os escribas. Jesus pergunta aos escribas, de quem o Messias é filho? Daí os escribas respondem que o Messias é filho de Davi. Aí Jesus pergunta, então por que Davi lhe chama Senhor no Salmo? E disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Ora, como é que o pai vai chamar o próprio filho de Senhor? O pai é que é Senhor. O filho veio depois. Mas mesmo Jesus sendo da descendência de Davi, Jesus era o Senhor de Davi, porque Jesus é Deus. Jesus faz essa pergunta para que eles fiquem pensando nisso. E eles não têm o que responder, porque na verdade eles ensinavam muito, mas aprendiam pouco. Então eles ficaram com essa pergunta, como é que o filho é chamado de Senhor? Porque esse filho não é qualquer filho, esse filho é filho, mas também é o próprio Deus. No capítulo 21, fala sobre a oferta da viúva pobre. E muitos ali depositavam grandes quantidades no tesouro, na arca do tesouro ali. E Jesus, vendo uma viúva que depositou apenas 2 moedas, disse, ela depositou mais do que todo mundo, porque todos os outros deram do que estava sobrando. Ela deu da sua pobreza, ela deu do que ia fazer falta para ela mesma. O que conta não é o que você faz para Deus, mas o que conta é o quanto custou fazer aquilo que você fez. O que conta é qual foi o verdadeiro motivo, a intenção por você ter feito o que fez. Às vezes tem pessoas que fazem por pressão dos homens, tem pessoas que fazem para se aparecer, tem pessoas que fazem por inúmeros motivos. E para uma única ação, às vezes não há um único motivo. Às vezes a pessoa faz uma coisa por vários motivos. Um pouco por isso, um pouco por pressão, um pouco por vergonha, um pouco para se aparecer, um pouco porque aquilo era fácil, por vários motivos. E às vezes tem um pouquinho ali, quase nada, de preocupação com Deus. Então o que conta não é o que você faz para Deus, mas qual a intenção de você ter feito o que fez. E quanto isso custou para você. Isso é adoração, e é isso que as pessoas têm que entender.
Quando nós estamos em culto, não é o tanto que eu faço, mas qual é a intenção com que eu estou fazendo e o quanto isso está me custando. Muitas vezes nós fazemos muitas coisas porque alguém está nos pedindo para fazer. Nós temos que ficar atento com isso, porque a adoração é aquilo que foi feito de coração. O resto é tudo que se perde no caminho. O resto não chega, o resto não é aceito. Só chega o que é puro. E muitas vezes de puro não chega quase nada. Isso é, se chega alguma coisa, chega muito pouco. Então nós temos que estar atentos para dar a Deus o nosso melhor e dar de coração. Bem, este foi o resumo do capítulo 1 ao capítulo 21 de Lucas. Bom, nos veremos aí no próximo vídeo, o quarto vídeo, esse foi o terceiro, onde terminaremos Lucas e talvez começaremos aí o Evangelho de João. Até o próximo vídeo, querendo Deus.